e lhes convido hoje a abrir suas Bíblias num novo livro. Nós vamos estudar o livro de Isaías. É isso mesmo. O livro de Isaías, meus amados, é um livro profético. É um livro que trata também de uma época cujo Senhor precisou advertir seu povo eleito para se prepará-lo pelas coisas que haveria de vir. Porque afinal, o livro de Isaías trata de um profeta que Deus usou a profetizar. Mas antes, vamos orar, pedir direção ao Espírito Santo. Fecha seus olhos. Meu Pai amado, eu quero lhe pedir carecidamente que o Senhor venha nos acompanhar nessa leitura, nessa trajetória onde convidamos o seu Espírito a falar com o seu povo. Usa os meus lábios, Senhor, para ser seu porta-voz, quando o Senhor há de falar e há de profetizar, usando os meus lábios para orientar sua igreja, mas também usa-me com graça para poder orientar esse rebanho aos campos verdejantes, para que esse rebanho seja saudável e assim possa lhe conhecer, o bom pastor. Obrigado por essa noite e todos dizem amém e amém. Então, meus queridos, vamos falar de Isaías. O livro de Isaías não tem como iniciarmos para dar uma introdução, por mais breve que seja, sobre aquilo que sabemos sobre o profeta Isaías, né? Quem era Isaías? Era um profeta, com certeza, muito respeitado em meio do povo hebreu, de geração em geração. Para seu saber, o livro de Isaías, os judeus da antiguidade, como os judeus de hoje, eles têm o livro de Isaías. É um profeta que eles respeitam bastante. Inclusive, para os que possam lembrar, né, nos evangelhos, quando Jesus estava na terra de Nazaré, onde ele cresceu e passou toda a sua adolescência em Nazaré, pois lembra-se que Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré e passaram para ele, aos 30 anos, o rolo, porque era de costume que os judeus, havia uma costume de que se lesse vários livros cronologicamente para que o rabino abrisse, né, o rolo para assim ler aquilo que hoje deveria cair e ensinar para o povo. E quando Jesus entrou na sinagoga, aos 30 anos, em Nazaré, ele abriu o rolo e caiu. Não coincidência, obviamente, era o livro de Isaías. E ali iniciou-se, vamos falar, o ministério de Yeshua, em falar oficialmente diante daqueles fariseus, mestres da lei, e se posicionando, começa a ler aquela parte que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, quebrantados de coração, pôr em liberdade os algemados. E começa a falar e termina dizendo: essa profecia hoje se cumpre. Ou seja, deixa claro,
eu sou o Mashiach, eu sou o Messias, aquele que Isaías estava falando. Então, veja como a importância do livro de Isaías, inclusive para apresentar para um judeu a veracidade e o cumprimento daquilo que já foi, de um Messias, cujo até o dia de hoje eles não conseguem ver, sendo que está claro no livro de Isaías, apresenta Jesus, pois quantas vezes já falei, na lei está a graça, porque a graça é Jesus e na graça também está a lei, pois Jesus é a lei, Jesus é a graça. E Isaías apresenta e apresentará, nós iremos ler Yeshua, Jesus em várias oportunidades. O que significa Isaías? Isaías significa Yahvé auxilia ou Yahvé ajuda. Olha a importância do nome, cujo na época os escolhidos de Deus carregavam. Yahvé auxilia, Yahvé ajuda. Então, ele exerceu Isaías, o seu chamado profético, no reino de Judá. Ele se casou com uma profetisa, sabia disso? Chamada Ana. Era uma profetisa, muito usada por Deus também. Isaías teve filho, está registrado inclusive na palavra do Senhor. Um dele era chamado de Sear Jassub e o outro Maer Shalal Hasbaz, outro filho de Isaías. O início do ministério de Isaías se iniciou numa visão que ele teve, cujo, não se preocupe, nós iremos inclusive ver, estudar, uma visão que Isaías teve quando ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins, os querubins, e ali veio o anjo e colocou uma brasa na boca, na língua de Isaías, como forma de purificá-los dos seus pecados, e ali se iniciou o ministério desse profeta, cujo Senhor o tornou profeta, e um homem muito respeitado em meio do seu povo. Focando em estabelecer o seu ministério em Jerusalém, de tempos a tempos, as profecias de Isaías, meus amados, foram mensagem de punições, isso mesmo, de punições para seu povo, de Israel, de Judá, e também de punições não apenas para o povo de Israel, mas para as nações vizinhas, e as profecias de punições foram principalmente para o período do reinado de Ezequias. Além de profecias, de punições, de correções, precisamos também aprender, e veremos que Isaías também, ele foi usado para profetizar palavras de perdão, de conforto, e também de esperança. Porque um profeta que é profeta, ele chega com espada, mas também com bandeira. Então, há um equilíbrio, sim. E, obviamente, a maior de todas as profecias de Isaías, o que ela diz? É essa. Sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel.
e ele se alimentará de coalha e mel, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. A terra cujo os 2 reis tu te apavores será reduzido ao ermo. Está já introduzindo o Messias, Jesus Cristo. Tremendo, né? Então, essa é a maior. Vamos falar das profecias que Isaías proferiu a respeito do menino Emanuel, Jesus, né? Inclusive estava citando também Maria, né? A mãe de Jesus. Também Isaías foi aquele que trouxe a mensagem da cruz. Falou da forma em que o Messias foi para o matadouro, como uma ovelha, até a cruz do Calvário. Então, esse profeta nós vamos estar estudando no decorrer de várias e várias semanas, se não meses, e eu lhes convido a abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 1, versículo 1 em adiante. Diz a palavra do Senhor: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouça, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dada à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Meus amados, já começou o profeta a profetizar. Isaías, usado pela boca do Senhor, para corrigir seriamente uma nação refratária, uma nação dura em obedecer, uma nação que não queria compreender. Então Deus levanta um profeta a profetizar. E antes do Senhor usar meus lábios nessa noite e falar acerca do que o Senhor quer para a sua igreja a falar, nós vamos hoje entender como Deus vê a Jerusalém de hoje. Qual é a visão de Deus acerca da Jerusalém de hoje? Assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito do início dessa profecia, meus amados. Presta atenção o que o Senhor vai nos falar nessa noite. Eu me cansei e me revoltei. E antes que estendesse a minha ira contra o meu povo, o povo que escolhi, levantei o profeta Isaías para trazer correção para um povo obstinado
a desobedecer. Um povo de duro serviço, com coração rebelde, um coração formado na rebelião que desprezou os meus mandamentos, que desprezou a minha presença, que fez escárnio, ou seja, que zombavam da minha presença. E na minha ausência, decidiram não querer mais de mim. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos para a sua amada noiva. Um dono de uma casa, quando ele está presente a servir na mesa de jantar os seus, ele deve ser honrado, primeiramente por aqueles que estão sendo servidos por ele. Mas, infelizmente, os que veem as tigelas da refeição, ao invés de serem gratos, demonstra desonra, porque a comida para esses nunca é suficiente para os saciarem. Quando o dono sai para buscar mais comida, porque aqueles que estão em sua mesa não estão satisfeitos, esses não o honram. Então o dono vai procurar de trazer mais alimento para aqueles que estão assentados na mesa da sua casa. Porém, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqueles que ficaram na mesa a esperar pelo alimento, irão dizer: esse demora por demais. E nós estamos com fome. E não está dando para nós todos essa comida. Então buscaremos em outro. Buscaremos no vizinho do lado a comida, porque certamente morreremos de fome ao esperar por ele trazer uma comida nova. Pois em verdade, eu vos digo, assim é a casa de Israel. Por tudo o que receberam, com todas as experiências, pelos livramentos das derrotas e massacres nas batalhas, pela libertação do povo escravo, por todos os comandos e ensinamentos por intermédio dos profetas e juízes e por todas as maravilhas, assim diz o Senhor, que derramei sobre Israel. Mesmo assim, o povo não valorizava tudo o que experimentou e não deram honra por tudo que tiveram. Até os dias de hoje, nada mudou. Um povo de dura serviço. Esse povo decidiu se prostituir. Mesmo estando na minha presença, diz o Senhor, ou longe da minha presença. Na minha presença, me renegaram. Não me honraram. Não me receberam como deveria me receber. E na minha ausência, dizem em seus corações. A resposta que procuramos demora por demais. Já pedimos para Moisés de subir para o monte para falar com o Senhor, porque nós não queremos falar com Ele. Então, queremos ficar longe da sua presença. E na sua ausência, o criticamos, porque assim era aquele povo, nos diz o Senhor. Era um povo de duro serviço, uma terra que perdeu os costumes,
e todos os ensinamentos pelo qual os antepassados ensinaram. Israel decidiu ficar longe da minha presença. Assim diz o Senhor. Israel decidiu me abandonar e negar a minha casa. Pois em verdade eu vos digo que assim é todo aquele que conhece o meu amor, que conhece a minha misericórdia, a minha compaixão, e disse: não há amor, não há misericórdia, não há compaixão, porque não temos comida e estamos a passar fome. Por causa da necessidade desses, eles murmuraram e se rebelaram contra mim. E assim os caprichos deste mundo os levaram à perdição e a me abandonar. Assim diz o Senhor. No versículo 7. A terra de vocês, disse Isaías pela boca do Senhor, a terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiro diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. A quem compararemos a Jerusalém de hoje? O que diremos ao seu respeito? Se na época de Isaías, se não fosse pela minha misericórdia, Jerusalém seria lembrado como Sodoma e Gomorra. Se na época de Isaías, assim diz o Senhor, eu já a comparava como Sodoma e Gomorra, o que os homens pensam do que eu penso acerca da atual Jerusalém? É o lugar aonde os céus estão abertos? Como muitos dizem. É o lugar aonde o céu desce e a minha glória se estabelece? Pois em verdade, eu vos digo, clamem pela nova Jerusalém. Clamem e desejem a nova Jerusalém em cima da antiga Jerusalém. Porque assim como diz a respeito dos templos, o templo que é construído por mãos humanas, há de chegar o dia, assim diz o Senhor, que não ficará pedras sobre pedras. Pois assim digo sobre essa Jerusalém atual, não ficará pedra sobre pedras, para que ela dê espaço à nova Jerusalém. O que é opróbio, o que é anatema, o que é impuro, não sobrará,
cinzas, porque o impuro não deve permanecer. Pois Jerusalém, desde os dias de Isaías, se não fosse por causa das minhas misericórdias, diz o Senhor, nos dias de hoje não existiria Jerusalém. Porque comparado, esta é a Sodoma e a Gomorra. Apocalipse 11:8. Olha o que diz. Os cadáveres das duas testemunhas ficaram expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada de Sodoma e Egito, aonde também foi crucificado o seu Senhor. Veja no Apocalipse como em época do fim, como Deus irá comparar Jerusalém como Sodoma. Olha isso, gente. O nível em que Jerusalém, Israel, irá alcançar de afronta perante os olhos de Deus. Pois assim continua dizendo o Senhor, amada igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na Jerusalém atual, os mercadores continuam fazendo mercados nas esquinas de Jerusalém. Está tudo aí. As prostitutas, assim diz o Senhor, continuam atraindo os mercadores nas vielas de Jerusalém. E os fariseus, escribas e doutores da lei que vestem a capa da hipocrisia continuam a fazer comércio e discursos nas praças de Jerusalém. E em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, não crê que Jerusalém é Jerusalém, mesmo sendo Jerusalém. Assim diz o Senhor. Isaías 1:10. Vamos dar continuidade. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Olha como estava comparando Israel. Governante de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para quem estava falando o Senhor? Por intermédio de Isaías. A quem estava falando? Se não for para Jerusalém, né, gente? Olha que diz depois. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bode. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Escutem, amada igreja, presta atenção. Por que eu não teria prazer no sangue de novilhos, cordeiro ou de bode? Porque são sacrifícios de tolo. São sacrifícios de tolo que de séculos em séculos Jerusalém tem feito, porque a sua prostituição já chegou ao conhecimento dos céus, já chegou à altura mais elevado nível de depravação, e isso elevou também a minha ira. Assim diz o Senhor. A arrogância de Jerusalém, a petulância
de Jerusalém, por causa dos seus pecados e por causa das suas transgressões, chegou até os céus por tamanha imundícia que se acumulou de séculos a séculos. E muitos homens dessa era atual, assim diz o Senhor, colocam suas capas religiosas, o seu manto sacerdotal, fazem as suas caravanas e dizem: vamos para Jerusalém, porque algo novo Deus tem em Jerusalém. Pois em verdade, eu vos digo que o campo de Boaz só é revelado para quem é Ruth. Aleluia! Em verdade, eu vos digo que a aparição da estrada de Emaús só é revelado para aqueles que são discípulos. Em verdade, eu vos digo que o Pentecostes só é revelado para quem é discípulo. Pois quem não é discípulo, mesmo mergulhando no Rio Jordão, não irá se purificar da sua lepra. Para quem não é discípulo, mesmo indo no jardim do túmulo, não encontrará o jardineiro. Assim diz o Senhor. E para quem não é discípulo, mas vai em Jerusalém, mesmo atravessando mares e navegando sobre rios, não encontrará aquele que anda sobre as águas ou aquele que abre as águas, porque eu me revelarei para aqueles que têm uma aliança comigo. Assim diz o Senhor. Então, decido eu me apresentar em Jerusalém para quem eu quero. E decido eu me revelar a quem eu quero e para quem é Jerusalém. Aleluia! Como não reconhecer a profundidade da profecia vindo do Mestre. Ovelha que é ovelha reconhece o som do chofar do seu bom pastor. Isaías 1:12 diz assim: quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Pois assim diz o Senhor. Parem de fazer as suas caravanas até Jerusalém. Pare de agitar um povo religioso e levá-los ao costume da religiosidade. Parem de usar o misticismo para atrair recursos financeiros para si mesmo. Parem de trazer pedras de Jerusalém para suas construções. Parem de trazer ramos da oliveira para suas plantações e para seus jardins. Parem de sacrificar a si mesmo em Jerusalém, porque eu decido recusar as suas ofertas e os seus sacrifícios, se até então não se arrepender da sua idolatria, dos seus costumes, do egoísmo e das suas promiscuidades, porque assim muitos colocam a capa da religiosidade
e dizem: vamos para Jerusalém. E ao chegar a Jerusalém, se prostituem com as meretrizes nos portos das cidades marítimas de Israel. Assim diz o Senhor. Isaías 1, 13. Continuamos. Parem de trazer ofertas inúteis, diz o Senhor. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar, olha que Isaías, usado por Deus, diz, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Eu levantei um profeta em tempos antigos para dizer claramente essas palavras. Eu odeio festas solenes cujo clamam pelo meu nome, pela minha presença e não vivem a verdade que é anunciada através da minha palavra. Hipócritas e mentirosos que zombam e abusam da minha misericórdia. Pois os dias atuais não são diferentes dos dias do profeta Isaías. Assim diz o Senhor. Versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Pois o Senhor nos diz nesta noite, eu viro o meu rosto para não ouvir a oração de uma nação cujo levanta ídolos e dizem que adorem somente a mim. Eu escondo a minha face desse. Assim diz o Senhor. Versículo 16. Continuamos. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendem a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendem a causa da viúva. Venha. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. É em Isaías 1, 16 a 22. Pois o Senhor nos fala nessa noite, usando os meus lábios, igreja. E eu sempre estou a convidar a minha noiva para refletir, para pensar, para meditar, avaliar, sonhar, esperar, acreditar e não perder a esperança. Sempre dou oportunidade para ela, mesmo em meio à minha ira e revolta, encontrando um povo obstinado a pecar na sua promiscuidade, na sua rebelião e desobediência, na sua maldade e na sua impiedade, dos seus roubos, mentiras e enganos, nos seus adultérios. Mesmo com tudo isso, dou oportunidade para minha noiva e a convido para refletir. O que está fazendo?
antes de me desagradar. Assim diz o Senhor. O que queres fazer? Reflita. Pense. Antes de me desagradar, o que querem fazer? Reflitem. Pense. Pense. Porque os meus olhos lacrimejam. As minhas pupilas se dilatam e minha voz embarga ao ver o meu escolhido transgredir e pecar. Assim diz o Senhor. Versículo 18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como um escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rúbios como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. E assim diz o Senhor nessa noite. Eu dou oportunidade para o homossexual se arrepender da sua prática da homossexualidade. Eu dou oportunidade para o adúltero se arrepender da sua prática do adultério, desculpa. Eu dou oportunidade para o ladrão se arrepender da sua prática de roubar. Eu dou oportunidade para o ímpio se arrepender da prática da impiedade. Eu dou oportunidade para o avarento se arrepender da sua prática da avareza, da idolatria, se arrepender da sua idolatria. Mas se não se arrependeram enquanto ainda há tempo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pois a palavra que está escrita no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, será derramado sobre esses. E assim irá de se cumprir o que está escrito no versículo 20. Mas se resistiram e se rebelaram, serão devorados pela espada. O Senhor é quem fala. Assim está escrito no livro de Isaías. Temor e tremor deve estar no coração de todos aqueles que lê o livro de Isaías. Quantas vezes, diz o Senhor, eu dei oportunidade para meu povo se arrepender, apresentando o meu amor, apresentando a minha compaixão e a minha misericórdia. Pois há uma consequência para a obediência. Consequência de paz, consequência de longevidade, de prosperidade, bênçãos sem medidas, mas também há consequências para a desobediência. Pois assim diz o Senhor. Eu digo na minha palavra, se resistirem e se rebelaram, serão devorados pela própria espada. Por acaso, o homem não teme? Não espanta o homem ouvir tais palavras? Não entra temor e tremor
ao ler tais mensagens? Pois em verdade eu vos digo, o amor de muito tem se esfriado. E o esfriamento trouxe consigo a rebelião e a falta de sensibilidade para o arrependimento. E endureceram seus corações todos aqueles que praticam a rebelião. Versículo 21 do primeiro capítulo de Isaías diz: vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheio de justiça e habitada pela retidão, agora está cheio de assassinato. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andem atrás de presentes. Assim diz o Senhor dos Exércitos: por acaso não é assim a atual Jerusalém? Já fostes tu para Jerusalém? Observaste o comércio que hoje há em Jerusalém? Pois em verdade eu vos digo, se na época de Isaías já era assim, nos dias de hoje se multiplicou o acúmulo de lixões. Se acumulam montes e montanhas de lixões e chegaram até os céus. E observando eu com os meus olhos a iniquidade e as transgressões de Jerusalém, enjoado estou. Assim diz o Senhor. Versículo 23. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei todas as suas escórias e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Aleluia! Eu termino, assim diz o Senhor. Para que haja uma restauração, é necessário o novo. E para que haja o novo, é necessário entender sobre o novo. Eis que entregarei para a noiva a nova Jerusalém. Se tu é noiva, assim diz o Senhor. O Senhor te entregará a nova Jerusalém. Até no versículo 16, diz o Senhor, apresenta o juízo e também a misericórdia. Agora, eu vos pergunto, mesmo lendo, não provoca em vós, ó cidadãos de Jerusalém, tremor e temor? Pois em verdade eu vos digo, é necessário deixar fluir o temor e ter o tremor, porque aonde há a graça,
também a lei. E aonde há bondade e misericórdia, há também a justiça e o castigo. Assim diz o Senhor. Vamos parar para hoje. Esse é o nosso primeiro estudo. Esse é aquilo que o Senhor tem nos direcionado sobre esse livro, cujo Senhor falará muito acerca dele. Feche os seus olhos. Pai amado, bem sei que mesmo vendo a geração do povo cujo Senhor escolheu desde a antiguidade, um povo refractário, duro de serviço, irmãos rebeldes, mas sei que o Senhor dará oportunidade para Jerusalém se arrepender, para o povo de Jerusalém se arrepender. Entendemos como o Senhor vê a Jerusalém de hoje. A minha oração, Senhor, é que tanto a Jerusalém atual, localizado em Israel, como essa Jerusalém que deseja ser Jerusalém, venha se arrepender e permitir que o Senhor venha fazer tudo novo para quem deseja do novo, do Senhor. Perdoe toda a rebeldia, tudo aquilo que o resiste até o dia de hoje. E lhe agradecemos por este lindo estudo e direções cujo Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém e amém.